Pessoal, essa é a parte 3 dos exercícios, tá? 13º exercício. A pessoa foi fazer manutenção do computador, tirou as peças, limpou tudo e a hora que ela remontou deu problema, tá? O que pode acontecer, tá? Normalmente está relacionado a 5 peças básicas: a fonte, a placa-mãe, o processador, a memória e a placa de vídeo, tá? Então vamos ler as alternativas. A instalação incorreta do conector de alimentação do computador pode fazer que a máquina não ligue? Sim, verdade. Então essa daqui é verdadeira, tá? A instalação incorreta do cabo de alimentação da ventoinha do cooler? Não, o cooler ele só vai refrigerar, né? O que pode acontecer depois de um tempo o computador travar, mas não dar vídeo por causa disso não é verdadeiro, tá? A instalação incorreta do flat do disco rígido. O disco rígido, né, o HD, é onde está o Windows. Mas para dar vídeo eu não preciso do Windows, eu não preciso do HD, eu preciso da fonte, da placa-mãe, do processador, da memória e da placa de vídeo, tá? Para pelo menos mostrar alguma coisinha na tela. É lógico que depois que isso tudo tiver o correto, ele vai subir o sistema que está no HD. Então, essa daqui não é correta porque, né, eu não preciso do HD nesse momento. A instalação incorreta dos módulos de memória, opa, essa daqui é importantíssima, tá? Às vezes eu esbarro na memória e ele para de ligar. Então, 1 e 4 apenas correto. Alternativa B. 14ª, a manutenção preventiva, né, aquela que eu faço antes, às vezes é mais importante que a corretiva, tá? Então vamos analisar as afirmativas aqui, ó. Manter o firewall ativo, o antivírus atualizado e nunca acessar mensagens de e-mail suspeito evita que ameaças oriundas da internet danifiquem os arquivos do sistema operacional? Opa, essa é verdadeira. Realizar backups periódicos dos dados evita a perda dos dados caso aconteça algum problema físico ou lógico no HD? Sim, pode ter invasão, pode ter o HD ficar com defeito, então eu tenho que fazer a cópia de segurança. Desligar o computador diretamente no filtro de linha ou no estabilizador e não através do Windows, né, do sistema operacional, economiza energia? Bobagem, tá? Aumenta a vida útil? Não, é muito pelo contrário, tá? Tem que desligar certinho, tá? Executar a desfragmentação do disco rígido regularmente, né, otimiza o espaço principalmente e acessa mais rapidamente os arquivos. Tá? Se for HD, eu posso usar o desfragmentador. Realmente ele melhora. Se for SSD, não. Mas como ele está falando que é disco rígido, então é verdadeiro. Então, 1, 2 e 4, alternativa B de bola. Beleza. 15º, eu não vou ler, né, mas fácil explicar. A pessoa comprou um netbook, que é aquele computador pequenininho, e não veio o drive de DVD, e ele veio com o Linux, e a pessoa quer colocar o Windows no lugar do Linux. Hoje em dia também muitos computadores vêm com Linux e também não tem mais drive de DVD, tá? O drive de DVD morreu, não se usa mais. O que ele pode fazer para trocar de sistema? Ele pode usar um DVD, um drive externo, né, de DVD, que vai pela USB, ele pode instalar através de um pendrive, tá? E ele não precisa trocar o netbook por um outro, tá? E também não existe, né, o modo de instalação online do Windows. Isso só tem no iPhone, tá? Para fazer o modo de instalação online. Então, a alternativa C, que é 1 e 2 verdadeiro. Aqui, as fontes, né? Aqui o 16º é que eu preciso testar a fonte fora do gabinete. Para testar a fonte fora do gabinete, eu não tenho um botão de liga e desliga. Então eu preciso fazer um jumper no cabo, tá? Eu preciso fazer exatamente aqui, ó. Pode ser com clipes. Espera aí, aqui está mostrando a memória. Pode ser um clipes ou um fiozinho, ó, que vai do cabo verde até qualquer um dos cabos pretos, tá? Só tem um cabo verde e tem vários pretos. Tanto faz os cabos pretos. O verde está aqui. Tá? Eu lembro, para lembrar, a gente fala assim, ó, Palmeiras e Corinthians, tá? Então, belezinha. Então, facinho, alternativa B de bola aqui. 17º, né? Analisar as afirmativas, né? Cavalo de Troia ou Trojan são um tipo de praga digital que basicamente permite o acesso remoto após a infecção, podendo, né, ter outras funcionalidades como capturar dados do usuário, execução de instrução, né, e execução de scripts. Isso é verdade, tá? Os spywares, né, são programas desenvolvidos por empresas de segurança para eliminar vírus. Não, spyware é aquelas propagandas que aparecem, né? Você entra no site e fica bombando um monte de propaganda. Para eliminar esse spyware, a gente criou anti-spyware, tá? Então, essa é falsa. Adotar medidas de atualização do antivírus, configuração do firewall, assistência técnica especializada são pontos chaves para garantir uma boa proteção. Até aí é verdade.
o que torna o treinamento correto do usuário quase irrelevante. Não. Até aqui estava verdade, mas o usuário também, o bem treinado também é importante para evitar problemas, tá? Então, por isso que ela é errado, por causa desse finzinho. Uma solução para eliminar alguns tipos de vírus de um pendrive infectado sem ocorrer o risco de contaminação no sistema operacional é realizar a operação em um ambiente Linux. Verdadeiro. Por quê? O Linux, todos os vírus de Windows não funcionam no Linux. Então, se eu estou com um pendrive contaminado, eu posso levar no Linux, eu vou conseguir visualizar os vírus lá e vou apagando eles lá. Tá? Então, 1 e 4, alternativa D de dado. Sobre o dissipador de calor. O dissipador, né, é aquele metal que vai em cima dos processadores ou dos chips, tá? Os materiais geralmente utilizados para fabricação são alumínio e cobre. Opa, poderia ser de ouro, mas é muito caro, né? Então, normalmente é alumínio, principalmente, e depois o cobre. A geometria, né, o formato dele, o tamanho, a quantidade de lâminas, né, determinam o poder de dissipação? Verdadeiro, tá? Os dissipadores, dissipadores ativos não são dotados de ventoinhas, não possuindo a capacidade de resfriar superfícies que produzem grande quantidade. Não, é o contrário, né? Os ativos têm um ventilador e ele é muito mais eficiente, tá? Os dissipadores dotados de uma ventoinha acoplada, né? Então em cima do metal vai um ventilador, né? São chamados de cooler, verdadeiro, e são usados para o processador. Então, alternativa A, 1, 2 e 4 são verdadeiros. Última questão, né? Quando o assunto é manutenção de computadores, cada pessoa possui uma espécie de fórmula mágica que o primo, o vizinho, né, fez e já funcionou, né? Então, algumas pessoas já chegam dizendo, né, meu computador não liga, né, já passei a borrachinha na memória e nada, né? O que é passar a borrachinha na memória, né? Você vem aqui na memória e passa a borracha nesses contatos elétricos aqui, ó. Isso só funciona quando isso daqui está sujo, tá? Então eu posso passar borracha, mas aqui quando está sujo. Se não tiver sujo, não adianta nada passar borracha que não vai fazer milagre, tá? A borracha é para limpar os contatos. E existe também um spray, né, próprio para isso, chamado spray limpa contatos, né? Mas vamos ler aqui, né? Vamos ver alguns mistérios aí da informática, né? Quando o computador passou a noite inteira ligado, é melhor desligá-lo e voltar a ligá-lo, né? Melhor reiniciar o computador? Sim. Por quê? Porque quando ele está com muita coisa carregado, se eu reiniciar, ele vai ter um desempenho melhor, porque ele vai zerar a memória RAM e vai estar com mais espaço livre, ele vai ter um melhor processamento. É o mesmo que ocorre com o celular, né? De vez em quando eu preciso reiniciar para ele melhorar o desempenho, tá? Então isso é verdadeiro. Ter um desktop, uma área de trabalho cheio de ícones, deixa o computador mais lento? Também é verdadeiro, tá? E os outros dois são falsos, né? Vamos fechar aqui na A. Beleza, galera? Valeu!